Bem, eu acho sim que pode ser um fogo de palha, pode ser uma declaração, inclusive, combinada com o Caiado, porque nós vivemos num tempo onde já ficou mais do que evidente que a simples divulgação de informação ou a simples fala de uma pessoa pode movimentar milhões de reais. Essa simples menção, essa simples declaração colocou ele em todos os jornais, em todas as páginas, em evidência mais uma vez, o que pode ajudar na divulgação de discos, de clipes novos, ajudar a fazer show. Isso com toda certeza ele já obteve. Ai, mas ele é muito rico, muito milionário, não precisa disso. Você só passa a testar de idiota que se você fala um negócio desse. Se ele não quisesse mais dinheiro, não precisava, não duvido, mas se ele não tivesse a ambição de querer, ele não estava aqui falando esse tipo de coisa, não estava mais fazendo show. Bom, pode ser por isso, até porque, se não me engano, o próprio Gustavo Lima foi o cara que usou uma separação com a esposa aí um tempo atrás para dar uma reaquecida aí no seu nome nas redes sociais. Se eu não estou confundindo o cantor que fez isso. Agora vamos falar sobre caso isso venha a ser verdade. Bom, Gustavo Lima certamente é um cara que pode ter suas boas intenções, mas de boas intenções a estrada do inferno foi pavimentada. Se trata de alguém extremamente ignorante sobre política. Não são poucas as situações onde ele se mete, as pessoas com quem ele se envolve, as declarações que ele faz que demonstram que, assim como uma pessoa que você hoje acompanha a gente aqui e sabe, mas você se lembra quando não acompanhava, como você não sabia de nada sobre política. Assim como você hoje vê o seu colega falar nem direita nem esquerda, você já viu que ele é ignorante completo. Tem gente que acha que direita e esquerda é um clube que você pode fazer parte, que nem... eu não quero nenhum time nem outro. Não, direita e esquerda são conceitos, você não pode fugir do conceito. A gravidade foi determinada pelo universo e especificada pelo Isaac Newton. Você pode gostar dela ou não, ela vai continuar lá funcionando. Os conceitos políticos elaborados pela vertente que se nomeia de esquerda no Brasil, eles estão aí, você não vai fazer eles mudar, você não querer ser chamado de esquerda, não vai fazer com que eles desapareçam, porque eles partem das necessidades humanas por condições melhores de vida, por melhor redistribuição de renda, igualdade salarial e todas essas pautas que são de esquerda. E você pode roubar elas e falar que não é de esquerda, mas elas continuam tendo nascido dentro da esquerda. Assim como as de direita também são formuladas pela direita. Capital acima de tudo, livre mercado, libertarianismo, anarquismo, essas outras pautas malucas, têm seus autores. E você não vai, pelo menos não dentro de quem entende do assunto, chegar lá agindo como se fosse o inventor desses conceitos ou dessas necessidades, querendo ficar sem o rótulo. Não adianta você praticar nazismo e não querer ser chamado de nazista, entende? Assim como isso vale para a esquerda, vale para a direita e vale para qualquer outro tipo de política. Bem, eu falo em especial porque ele disse isso como seu cartão de visita. Ele falou assim, eu vou entrar na política, qual que é a minha primeira declaração? Tá aqui, chega dessa história de direita e de esquerda. Não tem como chegar, porque, como você bem disse, só que usando a palavra incorreta como mais uma demonstração de que é ignorante, isso é história. Você não pode reescrever a história, tá? Então não vou explicar de novo porquê, mas tá aí. Aí ele fala assim, no sentido de colocar o meu conhecimento em benefício de um projeto para unir a população. Que conhecimento político você tem, Gustavo Lima? Você vai ficar em cima do palco cantando para as pessoas, você vai cantar lá, esse orgulho que não sei o que me deixa louco. E aí o dólar vai subir ou o dólar vai abaixar, o desemprego vai diminuir, o desemprego vai aumentar, os negócios, exportação brasileira vai diminuir, os impostos vão abaixar, inclusive, falando em impostos, outra declaração hipócrita que evidencia a ignorância política de qualquer pessoa é se candidatar na proposta de que você paga imposto demais. O Brasil paga imposto demais e tem que abaixar. E, claro, sempre colocando o agro no meio. O agro paga imposto como se o agro pagasse imposto sozinho e como se não dependesse dos financiamentos bancados pelos impostos. Sim, gente, tudo isso é declaração do Gustavo Lima, tá aí no texto, como cartão de visita para a entrada da política dele. Pura ignorância, bruta ignorância. O Ciro Gomes um dia destruiu o Constantino em entrevista, falando, você vai cortar imposto da onde? E eu sei que vocês não gostam do Ciro Gomes e nem ele gosta de si mesmo ultimamente. Mas o vídeo é dele. Fala, você vai cortar da onde? Fala da onde você vai cortar. Não tem onde cortar. Sim, a taxa é alta, mas você tem um país em desenvolvimento que não desenvolve nunca. E você ficar cansado de pagar por uma despesa
que é mal gerida, não faz a despesa sumir. Ela continua tendo que ser paga. Tudo bem? Então, muitas vezes, não é nem questão de ser mal gerida, é questão de que o próprio povo não ajuda mesmo no desenvolvimento. O povo faz escolhas erradas e quer que os problemas desapareçam. Então, a própria evidência de que não vai dar merda também é mais uma pessoa que aparece para idolatrar o agro, né? Como se o agro fosse a solução para os problemas do Brasil, quando na verdade é um problema que a gente precisa resolver. A nossa falta de industrialização e excesso de dependência em produtos que têm pouco valor agregado. Então você veja que em poucos minutos eu mostrei para você conceitos que o Gustavo Lima nem faz ideia de que existem. Ah, Rony, se ele quiser, ele aprende. Sim, se ele quiser, aprende. Às custas de tornar a vida dos brasileiros insuportáveis por mais 4 anos, gerar mais gente passando fome e necessidade. E ainda tem o fato do que se ele quiser, porque pelo tempo que ele tem, ele já devia ter tentado aprender. Parece que não quer. E pelo contrário, que aí é pior, parece que quer aprender com quem também não sabe mimetizar comportamento de para-choque de gente ignorante. A não ser que dê um cavalo de pau completo, assim, pare e mude para ver de perto e assim, se transforme, vai ser um desastre. E aqui falando em vai ser um desastre, porque tem gente que essa hora já até saiu do vídeo por eu estar insistindo que é viável. Bom, para você que acha que uma candidatura do Gustavo Lima seria inviável, porque o povo sabe o que foi que aconteceu e a força da esquerda e blá, 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 eu digo pra você, eu concordo contigo. Eu acho risível você cogitar que um cara desse seja presidente da República no atual estado onde está, na sua atual situação intelectual. Agora, eu preciso lembrar você que eu e você somos minoria nesse país e o resto das pessoas pensa diferente. O resto das pessoas se entrega a 2 fenômenos da nossa cultura. O fato de que da nossa cultura, você ter dinheiro é um certificado de que você é competente para qualquer coisa, quando na verdade é justamente o oposto. Ter dinheiro em excesso, do nível que ele acumula, quase sempre é um certificado de que a pessoa pouco sabe sobre a vida, tem pouca vivência sobre as dificuldades do povo, ou que se tornou alguém completamente refratário a esse tipo de coisa. Porque eu sei que ele era pobre, mas agora deve ter esquecido. É um fenômeno que acontece, sobe para a cabeça e desaparece. E não significa que por ele ter dinheiro, ou juntado dinheiro, cantando, ele seja um bom administrador. E ele é dono de um monte de empresas, sim, mas ele paga de pessoas para administrar isso. Isso não significa que é ele um cara competente, não. Ah, Rony, mas ele escolhe, mas isso sim, mas isso não significa, ainda que ele seja o Roberto Justus, o Estado não é empresa privada. A ideia de gestão que funciona para o povo, especialmente para o pobre, é aquela oposta à usada para administrar empresas. Dia desse estava aí jornais falando: empresas estatais terminaram o ano em déficit. Eu nem trouxe esse debate para cá, porque tinha um debate se era verdadeiro ou não déficit. Não trouxe porque não interessa. Empresa estatal não tem que dar lucro. Empresa estatal tem que servir o povo. Quem paga o déficit é o povo. Não interessa se der prejuízo. Se você não pagar o déficit para aquela empresa estatal atender o povo, você vai pagar o imposto para outra empresa privada atender o povo. Então não importa. O povo precisa ser atendido, ou então o povo passa necessidade. E se o povo passa necessidade, o governo é ruim. Simples. Então, não significa nada disso. Eu falei que dependia de 2 coisas: a crença de quem é rico é competente e também a crença, ou melhor, a descrença na política, né? A refratariedade à política, a ideia que surgiu nos últimos anos de que para ser político, muitas pessoas estão aqui e falam: você está falando de um monte de coisa com competência, mas quem disse que precisa saber de alguma coisa para ser político, né? Essa é a nova cultura, a antipolítica. Ser político é uma coisa para qualquer um, afinal de contas, eles não fazem nada lá. E é por esse tipo de pensamento, inclusive, que a gente vive aqui mostrando o vídeo do Nicolas Ferreira, e quando a gente leva lá preocupado o assunto para o bolsonarista ver, eles riem, eles debocham, porque eles realmente acreditam que nada daquilo ali faz diferença. Que ficar gritando no parlamento e fazer sentido, e ser coerente, e lutar pelo povo, é balela. Ninguém faz isso. Primeiro, eles acreditam que ninguém faz isso. E ainda que se fizesse, não teria resultado. Portanto, Nicolas Ferreira não foi eleito para fazer isso. Foi eleito para debochar e para acabar com essa esquerda. Então, você está levando para ele um vídeo que ele vai gostar, ele não vai achar ruim. Então não adianta. Por isso as nossas críticas não funcionam. Porque eles acreditam que não existe boa política.
Não existem bons políticos. Não se requer conhecimento nem competência para ser um bom político. Para ser um bom político, basta combater essa esquerda que está aí roubando. Não é à toa que o mote do Nicolas é esse, 24 horas por dia. E, repito e concluo, somente num país que concilia esses dois fatores, uma candidatura dessa é viável, certo? Então eu acho que sim, se você considerar que o povo vai... claro, e o voto por simpatia também, né? O bom e velho voto por simpatia e a possível compra de votos. Então simpatia ele tem, porque é uma figura pública simpática a quem é fã da música dele, ao trabalho dele, à carreira dele, à trajetória dele, que às vezes é até inspiradora, porque ele era pobre quando era menino, passou necessidade, agora é bilionário. Então tem gente que acha que isso é o sinônimo a ser um deus na Terra. E a maioria das pessoas no Brasil pensa assim. Então, com todos esses fatores, ele pode sim, se estiver falando sério, levar uma candidatura bem perto de vencedora. Agora tem que ver também se pode, né? Só para fechar o vídeo. Não se esqueça de que o Gustavo Lima foi indiciado e as suas empresas foram indiciadas e continuam sendo investigadas por lavagem de dinheiro, por associação com aqueles bets, que é um monte de coisa. Tá aí a matéria na sua tela, ó, postada pelo G1. Gustavo Lima é indiciado por lavagem de dinheiro em organizações criminosas e investigações sobre jogos ilegais. Tem as transferências de dinheiro da empresa dele, tem um monte de coisa cabulosa, segundo consta aí nos noticiários. Então tem que ver se ele vai ser elegível também. O Estado tem contrapesos para isso. Aliás, o primeiro contrapeso para isso deveria ser os partidos. Mas a gente sabe que os partidos há muito tempo se tornaram partidos de aluguel e não vão frear essa candidatura. Na verdade, vão disputá-lo no tapa, né? Considerando as redes sociais e a influência que ele tem. Muito bem, então essa é a minha análise. Se você estava com saudade de um negócio bem descascado, deixei aí para você. Agora peço a sua retribuição. Curta, compartilhe, faça cortes, manda para nós os melhores momentos do vídeo, suba nas redes sociais os vídeos, me marque, continue aqui com a gente. Mais uma vez, lembra você, apoie o canal se inscrevendo, comentando, fazendo parte dessa comunidade, deixando sua opinião, mas também assinando por valores a partir de R$3, ou verificando o link fixado a oportunidade da empresa que nós estamos fazendo a parceria, que fornece para vocês a oportunidade de trabalhar em dólar. Se você está precisando de emprego, existe uma empresa que nos procurou, falou, Rony, avisa para o seu público aí que a gente oferece uma oportunidade de trabalho em dólar, ensina o caminho das pedras, e se você não gostar, você pode devolver o dinheiro, então é tranquilo lá. Pelo que eu estou vendo, tem devolução sim, funciona a devolução. Umas 10 pessoas já devolveram, mas centenas compraram e não devolveram. Então tá aí, faça parte, eu ganho uma pequena comissão. E se você comprar aqui pelo nosso link, ajuda também. Beleza? Então valeu.